Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional direto do Independência, né? Onde o Inter viu a sua sequência de invencibilidade encerrar. 13 jogos foi o que durou o período invicto do Inter, que hoje perdeu para o América Mineiro 1-0, gol no finalzinho do segundo tempo, um gol de cabeça marcado pelo Alê e que deu matematicamente o título brasileiro ao Palmeiras. O Inter não tem mais chance de ser campeão, já não tinha antes, mas agora é matemático, o Inter só pode ser vice-colocado. E, inclusive, pode perder essa classificação em caso de vitória do Flamengo, hoje à noite, contra a equipe do Corinthians. Eu vou trazer para vocês os bastidores de tudo que rolou aqui, né, na Arena Independência. Mano falou, né, o semblante dos jogadores, e a gente vai repercutir o que fica pro Internacional nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, depois da vinheta. Falar do Internacional então, gente, afinal o Inter perdeu para o América Mineiro em um jogo onde o Inter foi bem longe do que a gente esperava. O Inter que ainda tinha aspirações no Campeonato Brasileiro, e aqui eu não tô nem falando do título, né, que era só uma questão de dias para o Palmeiras se sagrar campeão brasileiro. O Inter tinha que ganhar todos os jogos e o Palmeiras não ganhar nenhum jogo até o final, e não é o que aconteceu, né? O Inter já perdeu para o América Mineiro e o Palmeiras do sofá foi campeão brasileiro nesta tarde de quarta-feira. Palmeiras que joga ainda hoje à noite contra o Fortaleza, né, no Allianz Parque, somente para colocar faixa, fazer festa, porque já é o campeão nacional desta temporada. Mas o fato é o seguinte, né? Eu trouxe hoje pela manhã no canal e falando até com as pessoas do Inter, a gente entrevistou o Keller, entrevistou o William Thomas também, todo mundo falava de uma pequena ambição do Inter de terminar o campeonato como vice-campeão, de chegar à meta dos 70 pontos, né? Que foi a temporada, que foi a maior pontuação que o Inter já fez no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu na temporada de 2020, quando o Inter foi vice-campeão para o Flamengo. Então, para isso, o Inter precisava de 2 vitórias e um empate. Chegando a 71, já ultrapassaria a equipe do Inter de 2020. Só que agora o Inter é obrigado a fazer isso, né, nos últimos 3 jogos, ao menos pontuar nas próximas 3 partidas contra a equipe do Atlético Paranaense, no sábado à noite no estádio Beira-Rio, depois na terça-feira no Morumbi em São Paulo contra o São Paulo e fechando, né, contra o Palmeiras, já campeão na última rodada do Campeonato Brasileiro. O que eu vou dizer pra vocês, gente? Hoje foi tudo muito mal. Ninguém se destacou, né? Não dá pra eleger um destaque do time. Olha, com muita boa vontade, o Keller, que fez boas defesas no primeiro tempo, o Vitão, que fez um jogo interessante, o René, que não comprometeu muito do lado esquerdo, e do meio pra frente, olha, foi um festival de horror. O Inter fez um primeiro tempo bem abaixo, o Edenilson jogando pelo lado direito, não conseguiu dar a dinâmica que o Maurício deu em outros jogos, uma combinação com Bustos, tanto é que o Mano na coletiva cita, né, que o Inter jogou torto no primeiro tempo, o Inter decidiu jogar só pelo lado esquerdo, né, com o René e com o Wanderson, e mesmo assim não saiu grande coisa. O Inter teve uma grande chance no jogo, que foi justamente o pênalti, né, desperdiçado pelo Alan Patrick numa bola alçada dentro da área. O Moledo sofre o pênalti e o Alan desperdiça, né, tanto no pênalti quanto no rebote, e posteriormente o Depena ainda perde o gol. Então, de lá, né, o Inter já não estava bem no jogo, depois do pênalti não criou mais muita coisa também. Tem uma jogada que o Alan Patrick faz, driblando os marcadores e desperdiça, né, mas no mais, o Inter acabou sendo mais do mesmo, acabou não conseguindo nem buscar o 1-0 quando o jogo estava 0-0, e muito menos empatar o jogo, porque todo mundo esteve abaixo do meio para frente. Wanderson não foi bem, Maurício não entrou bem, Alan Patrick não foi bem, Pedro Henrique não entrou bem, Alemão não foi bem, Romero entrou pior ainda. Então foi um dia ruim do Internacional, que culminou na derrota e na perca, ou melhor, na perda da invencibilidade de 13 jogos no Campeonato Brasileiro. E agora? Palmeiras campeão, o Inter vai desmobilizar? Perguntei isso para o Mano Menezes. O Inter está desmobilizado? O Inter vai desmobilizar? Responde o técnico do Internacional. Achar menos importante a segunda colocação do campeonato. Nós não achamos. Nós vamos lutar pela melhor colocação depois de que não conseguimos disputar até o final o título com o Palmeiras. A nossa campanha é uma campanha boa, de segundo turno, muito boa, eu diria. E nosso objetivo é terminar da forma como viemos até aqui. Temos que tirar os ensinamentos quando se perde, quando não consegue fazer um resultado assim. Hoje aconteceram
bastante coisas importantes para a gente tirar como lição de ajustes que temos que fazer, né? Às vezes o jogo ficou exigindo um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de sentar o jogo um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência para construir. E isso é uma coisa que a equipe vai se formando e vai aprendendo. Jogos como esse sempre vão existir, jogos com essa característica, então nós temos que estar preparado para eles. Nem sempre o jogo vai ser conduzido como a gente quer, né? O adversário tem os méritos dele e hoje ele vai servir de aprendizado para a gente, mas não vamos deixar de ter o interesse pelo campeonato até a última rodada. Um discurso que tem sido quase unânime no Internacional aí durante essa reta final, né, da manutenção do grupo, da importância de tudo isso. E o Mano hoje também falou em aprendizado, que o jogo de hoje serviria de aprendizado para o ano que vem, para futuras situações que poderiam vir a acontecer. E ele tem usado esse discurso quando o Inter não consegue resultados. Inclusive usou, né, no jogo da quarta-feira, quando o Inter venceu o Ceará, que era um jogo daqueles, vencemos com o time todo desfalcado, vencemos com o Inter todo esfarrapado no gramado, né, sem 4 titulares. É um jogo que molda caráter para ser campeão. Eu perguntei para ele, bom, se o Inter tem aprendizados aí dessa temporada, tanto em derrotas quanto em vitórias, o que fica para o ano que vem? Ele citou que o que fica é o trabalho do dia a dia, que um trabalho mais longo, um trabalho de sequência, um trabalho mais longínquo, de que às vezes no dia a dia do treinamento, né, o pessoal não coloca muita fé, não dá muita importância, mas que no final faz a diferença, enquanto o Inter não pode, né, fazer contratações de grande renome, né, um cara que venha da Europa e que consiga, né, num estalar de dedos, acabar arrumando o time do Internacional. Então ele foi nessa linha, né, dizendo que tudo isso faz parte, né, do trabalho dele para a próxima temporada e que os jogadores que aqui ficarem estarão, né, melhores, mais adaptados, com uma bagagem importante, né, deste Campeonato Brasileiro e da própria Copa Sul-Americana, aquela virada contra o Colo-Colo, a eliminação para o Melgar, tudo isso entra no mesmo pacote para o Inter ter um 2023 um pouco melhor do que foi o 2022, com eliminações aí que eu não vou nem citar para não acabar mais com o feriado de vocês, que aqui dentro já acabamos com o feriado, né? Perder para o América Mineiro 1-0 dentro da Arena Independência. Deixa eu dizer que esse vídeo teve o apoio do Brechó Colorado, maior caçador de relíquias do Internacional, então passa lá em brechócolorado.com.br, garante teu manto, vende o teu manto do Internacional também, aquele que já não te entra mais, tá apertado, tá precisando de grana no final do ano, o Brechó compra a tua camiseta. E da KTO, né? Eu tirei o boné para não ficar tão escuro, mas vou encerrar com ele aqui, né? KTO.com, minha parceira que me acompanha nas viagens aí e que hoje me tirou uns pila, né? Botei na vitória do Inter, né? Depois botei no empate e acabou que eu perdi, né? Perdi, mas espero que vocês tenham faturado, né? Afinal teve Champions League hoje, tem a sequência da rodada do Brasileirão, então aposta lá, KTO.com, ainda não te cadastrou, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet. Beleza? Aquele abraço, gente, nos vemos com mais atualizações do Inter a qualquer momento. Tamo junto, tchau!